Solos espantalhos. Satanás é o verdadeiro salvador de Augustus Nicodemos? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje nós vamos continuar a nossa série sobre uma mensagem que Augustus Nicodemos gravou a respeito da teologia adventista. Agora nós vamos falar sobre um dos temas mais recorrentes quando supostos estudiosos e tal querem confrontar a teologia adventista como algo herético, equivocado, errado, à luz de um conhecimento bíblico, ok? Hoje nós vamos falar sobre a suposta teoria de que Satanás ele tem uma parte na salvação das pessoas lá no fim dos tempos, conforme prefigurado em Levítico capítulo 16. Esse é um dos temas mais mal compreendidos da parte dos críticos da teologia adventista. Mas antes de eu então destrinchar um pouquinho qual que é o verdadeiro entendimento da igreja, vamos lá ouvir o que Augustus Nicodemos tem a nos dizer. Dá uma olhadinha aí. Vamos agora para uma das doutrinas mais estranhas da igreja adventista, ou seja, que Satanás levará sobre si os nossos pecados. Segundo a igreja adventista, todas as nossas iniquidades serão carregadas pelo diabo. Segundo eles, durante o milênio, Satanás levará sobre si a culpa dos pecados que fez o povo de Deus cometer e será confinado a uma terra desolada e sem habitantes. Essa doutrina estranha é baseada em Levítico. Ali Moisés está descrevendo de que forma Arão, o sumo sacerdote, deveria oferecer sacrifícios pelo povo. Então Arão tinha que trazer 2 bodes. Então sobre o primeiro bode, Moisés diz o seguinte: Arão imolará o bode da oferta pelo pecado. Imolar significa, meter a faca, deixar o sangue correr. Abrão imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, onde estava a Arca da Aliança e o propiciatório, onde aquele sangue seria salpicado em favor do povo de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, sacudido o sangue do bode no santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então Arão fará chegar o bode vivo. Arão porá as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Levítico 16, de 20 a 22. Então vocês entenderam como era o ritual. Trazia 2 bodes, e eles iam tirando para o ímpar, para ver quem é que ia morrer no caminho, porque um ia ficar vivo e o outro não, Então o sacerdote pegava um, degolava, o sangue era derramado, era aspergido no altar, no santuário, e significava o derramamento de pecados em propiciação ao pagamento pelos pecados do povo. Depois o bode vivo era trazido para o sumo sacerdote, ele colocava a mão em cima do bode vivo, confessava os pecados do povo de Deus, e aí um homem levava aquele bode para o deserto e soltava o bode lá no deserto. E o bode ia embora, levando os pecados do povo de Deus. Olha a interpretação que Ellen White dá dessa passagem. No dia da expiação, ela descreve, no dia da expiação, o sumo sacerdote toma uma oferta da congregação, entra no lugar santíssimo com o sangue dessa oferta, asperge sobre o propiciatório, que é o primeiro bode, diretamente sobre a lei para satisfazer suas reivindicações. Então, em caráter de mediador, toma sobre si os pecados e os retira do santuário. Aqui ela já começa a interpretar. Ela diz que na hora que o sumo sacerdote saía de dentro do santuário, onde tinha salpicado o sangue, ele assumia sobre si os pecados do povo de Israel. Então ele, carregado com os pecados de Israel, ele saía, colocava as mãos sobre a cabeça do bode emissário, confessava todos esses pecados e transferia assim figuradamente de si para o bode. E esse bode levava então os pecados que eram considerados para sempre separados do povo. Aí ela diz: verificou-se também que ao passo, esse verificou-se também é que ela aqui recebe a revelação, Verificou-se também que ao passo que a oferta pelo pecado apontava para Cristo, aquele primeiro bode sacrificado apontava para Cristo como mediador, o bode emissário tipificava Satanás,
autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados. Quando Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados de seu povo, ao encerrar-se o seu ministério, ele os colocará sobre Satanás, que na execução do juízo deverá arcar com a pena final. Vou fazer um resumo aqui, tá, da sequência de como é que funciona isso. Então, de acordo com Ellen White, o que é que vai acontecer? Primeiro, os pecados dos crentes são lançados no santuário do céu e lá ficam. Quando Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados foram lançados sobre Cristo. Cristo subiu e entrou no santuário celestial, levando nossos pecados lá no santuário celestial. Os pecados do santuário celestial são transferidos para Cristo e se tornam dele. Esses pecados nossos que estão em Cristo, quando ele vier uma segunda vez, ele vai lançar sobre Satanás. E Satanás, então, durante 1000 anos vai vagar sobre a terra, levando os nossos pecados sobre ele. E quando Deus aniquilar Satanás, então nossos pecados serão finalmente aniquilados. Em suma, a essência do plano da salvação ensinado pela Igreja Adventista aparenta fazer de Satanás corredentor, ou participante na obra da redenção, como alguém que vai sofrer e ser destruído pelos pecados dos homens. Ou seja, a nossa redenção não está completa até que Satanás seja aniquilado e com ele os nossos pecados. O Dr. McNair, comentando essa passagem lá de Levítico sobre os 2 bodes, ele diz: a verdade é que os 2 bodes são uma oferta pelo pecado. E evidentemente eles são uma dupla representação de Cristo. Os 2 bodes representam Cristo, não é que um representa Cristo e o outro representa o diabo. Os 2 representam Cristo. O ponto principal é que os pecados pelos quais o primeiro bode morre são levados embora pelo segundo. É isso que Cristo fez, está apontando para Jesus Cristo, não tem nada que meter o diabo aqui no meio. De onde é que vem essa ideia de que os pecados serão lançados no diabo? Uma doutrina tão importante assim deveria ter alguma base bíblica, ou aparecer em algum lugar no Novo Testamento. Mas o que é que o Novo Testamento diz? Que ele é a propiciação pelos nossos pecados, se referindo a Jesus Cristo, que na cruz do Calvário ele efetuou uma completa e final redenção. Em nenhum lugar da Escritura se fala a respeito dessa doutrina estranha. Ok, pessoal, então você viu aí Augustus Nicodemos colocando as visões dele, os poréns dele, as críticas dele, aquilo que ele considera ser a teologia adventista. É bom lembrar que Augustus Nicodemos ele é relativamente cuidadoso, ele diz: a teologia adventista em relação à essência do plano da redenção faz parecer que o diabo é um tipo de um corredentor, então ele assim não faz aquela acusação frontal. Obviamente ele acaba deixando essa acusação no ar e acaba levando essa acusação a sério e acaba dizendo: olha que absurdo, né? Essa teologia adventista que faz do diabo um co-salvador ao lado de Jesus. Ué, se Jesus carregou os nossos pecados, que conversa é essa? Satanás carregar os pecados das pessoas? E basicamente assim, né? Ele tenta fazer com isso passar a impressão para as pessoas que a teologia adventista é uma teologia equivocada, diabólica, que confunde o papel de salvação, que é unicamente de Cristo, para se tornar um pouquinho do diabo. Que coisa terrível seria isso, né? E etc. Mas então, vamos lá. O resumo do entendimento dele é que, para ele, segundo a Igreja Adventista, todas as iniquidades das pessoas serão carregadas no futuro pelo diabo. Lá durante os 1000 anos, na terra desolada, conforme prefigurado em Levítico capítulo 16, onde tinha ali um ritual com 2 bodes. Um para o Senhor, que morria, derramava o seu sangue, e outro para Azazel, que era enviado vivo para o deserto. Aí o Augustus Nicodemos fala da interpretação de Ellen White. Aí ele cita aí alguns textos de Ellen White, que um bode simbolizava Cristo e o outro bode simbolizava Satanás. E aí verificou-se tal que toda essa ritualização, ou todo esse ritual lá do santuário tinha então esse sentido, né? De os pecados serem lançados lá sobre o diabo, e aí o diabo vai levar os pecados para que então a redenção seja completa. Uma coisa que o Nicodemos fala nesse contexto que eu achei assim extremamente de mau tom, é que ele diz assim, que verificou-se
e ele usa, né, a expressão de Ellen White, verificou-se que nesse ritual um bode significa Cristo e outro o diabo. Aí ele diz, esse verificou-se quer dizer as revelações sobrenaturais de Ellen White. Ele dá a entender um pouco isso, mas na verdade não. Esse verificou-se simplesmente indica, pelo estudo do texto se entendeu que é assim que funciona, e um desses bodes simboliza Cristo e outro desses bodes simboliza o diabo. Isso não tem nada a ver com uma confiança numa revelação sobrenatural, uma visão de Ellen White, mas uma confiança no estudo do texto, os seus tipos, os seus antítipos, as suas dinâmicas e etc, como nós vamos demonstrar aqui com relativa facilidade. Só estou deixando essa crítica aqui, que quando Augustus Nicodemos coloca essa interpretação como fruto de uma visão de Ellen White, ele não está correto, uma vez que inclusive outros estudiosos antes de Ellen White e posteriores a Ellen White, mas que não acreditam nela, mantêm essa mesma compreensão, mesmo não acreditando no dom de profecia de Ellen White, ok? Inclusive, essa é uma coisa que a gente tem que recorrentemente avisar, né? As pessoas dizem, não, vocês acreditam na guarda do sábado porque Ellen White diz. Não, nós acreditamos na guarda do sábado porque a lei de Deus diz isso, não porque Ellen White diz. E em relação a isso, da mesma forma. Nós acreditamos que um daqueles bodes simboliza Cristo e outro o diabo, por causa do nosso estudo da Bíblia, não por causa da nossa crença em Ellen White, ok? Aí ele continua explicando que na mentalidade adventista, o bode Azazel, o bode emissário, tipificava Satanás, sobre quem serão lançados os pecados, e aí então, somente então a redenção será plenamente completa. Aí ele vai fazer a crítica, né? Então parece ser que a essência do plano da redenção torna o diabo como corredentor, ou alguém que participa na obra da redenção de levar os pecados e tirar os pecados das pessoas, e então a redenção permanece incompleta até que o diabo possa carregar e levar embora os nossos pecados, como se a cruz não fosse suficiente. Essa é a crítica que está implícita aqui. E aí o Augustus Nicodemos cita estudiosos que discordam da visão adventista, onde eles dizem que os dois bodes simbolizam Cristo. Então os pecados pelos quais o primeiro bode morre são levados embora pelo segundo bode. Então Jesus ele morre pelos pecados e tira os pecados. Então os dois bodes simbolizam a obra de Cristo, não tem diabo aqui, de onde é que vem essa ideia, colocar o diabo no meio disso tudo aqui? Uma doutrina tão importante deveria ter base bíblica, deveria ter algum lugar no Novo Testamento, mas o Novo Testamento diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Não que Jesus e o diabo são propiciação pelos nossos pecados e tal. E a cruz é uma redenção completa, final. Em nenhum lugar da Escritura existe essa doutrina estranha dos adventistas do sétimo dia. Basicamente, eu fiz um resumo aqui de tudo aquilo que o Augustus Nicodemos colocou, justamente para enfatizar e para deixar clara a crítica dele, ok? Esta é a minha intenção ao refazer esse resumo. Você acabou de ver o vídeo, agora já viu o resumo, e agora vamos lá para as respostas que eu, como adventista, tenho a oferecer diante desse tipo de crítica de Augustus Nicodemos. Primeiro, os críticos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles adoram usar esse tema para polemizar. E eles querem passar às pessoas a impressão que a teologia adventista é diabólica, torna o diabo uma espécie de co-salvador ou corredentor da humanidade, e isso é absolutamente incorreto e inverídico. Essa é uma interpretação mentirosa, maldosa, falsa e equivocada da teologia adventista em relação a esse ponto. E aqui também a ironia da situação se revela assim muito intensa, porque quem está fazendo essa crítica para a teologia adventista é um pastor reverendo calvinista. E isso não faz pouca diferença para a gente avaliar o assunto que a gente está trabalhando aqui. Bom, no calvinismo defendido por Augustus Nicodemos, Deus é soberano de uma tal forma que nada acontece que possa frustrar ou negar a vontade de Deus. Pelo menos em algum sentido. Tudo tem que acontecer de acordo com a vontade de Deus, nada pode fugir à vontade, determinação, predestinação de Deus. Então, no final das contas, tudo acontece debaixo da vontade de Deus.
E aí o que acontece? No calvinismo, quando você avalia a doutrina da soberania divina, à luz desses pressupostos que eu coloquei aqui, o que é o diabo na teologia calvinista? Ele acaba sendo simplesmente o servo de Deus que cumpre a vontade de Deus, que é soberana. Então Deus, ele tinha um plano e ele determinou que o mundo seria dividido entre bem e mal. E tinha que ter alguém que fazia o mal. E Deus determinou que o diabo seria esse agente para fazer o mal. E quando o diabo faz o mal, ele está unicamente cumprindo a vontade de Deus, que é que exista o mal. Porque de outra forma, o mal seria algo contra a vontade de Deus. E aí, Deus não queria o mal, mas o mal existe. Então o mal é mais forte do que Deus, e Deus não quer o mal, mas o mal existe. Então o mal seria mais forte do que a soberania de Deus. E o calvinista diz que não. Tudo tem que ser da vontade de Deus. Então, para o mal existir, Deus quer que o mal exista. E aí, então, o diabo simplesmente cumpre esta função. Então, na teologia calvinista, na verdade, não há nenhum conflito, na verdade, entre Deus e o diabo. O que há simplesmente é o diabo de Deus, aquele que cumpre o papel que Deus lhe destinou, lhe concedeu, lhe predestinou para a glória de Deus, segundo a vontade de Deus e etc. Agora, como eu já falei em outros vídeos, a teologia adventista é uma teologia arminiana, e aqui o quadro é completamente diferente. A visão da soberania de Deus na teologia arminiana não é que Deus é menos soberano porque existe o mal, mas é que Deus é plenamente soberano e ele concede liberdade às suas criaturas. E ele soberanamente pode resolver os problemas que as más escolhas dessas criaturas vão proporcionar. Então o mal é um subproduto da liberdade das criaturas. É o que a gente chama de teodiceia do livre-arbítrio. Essa é a forma da Igreja Adventista raciocinar. Então, o que acontece? No Adventismo, o diabo não foi predestinado por Deus a pecar, a cair, a se tornar lá o tentador, o maligno. O diabo pecou por livre escolha, e porque ele fez uma livre escolha, é que ele pode ser responsabilizado e chamado de pecador e etc. Se ele tivesse sido predestinado a fazer o mal, ele não teria culpa por fazer o mal. Mas ele é culpado, ele é maligno, ele é pecador, ele escolheu o mal, ele escolheu o pecado. Portanto, na teologia adventista, o diabo é o autor do pecado, é o inimigo de Deus. Não tem nada em confundir Deus e o diabo. Não, o nosso Salvador é o diabo também. Essa é uma interpretação completamente ridícula e equivocada da teologia adventista. Nós, como adventistas, acreditamos que o diabo é a raiz do mal, não a raiz da salvação. Ou seja, para nós, todo pecado posterior ao diabo carrega a sua própria, vamos pensar assim, marca registrada, o seu próprio DNA, a sua própria digital, vamos pensar. Então, todos os pecados dos anjos que pecaram, de Adão e Eva, dos seres humanos, remontam ao pecado original de Lúcifer. Ele é o autor do pecado. E nenhum pecado existe sem a participação do diabo como seu autor, seu mentor, seu criador, seu primeiro, vamos pensar assim, praticante e pregador, e vamos pensar assim, o primeiro camarada que espalhou o pecado no universo é o diabo. Então todo o pecado que aconteceu depois disso remonta ao pecado dele, que é o tentador, o maligno. E diante disso, então, nós dizemos que todo pecado tem a participação do diabo, tem a mão do diabo envolvida. Então, quando uma pessoa mata a outra, aquela que mata é culpada, porque poderia não matar. Mas ela faz isso em coparticipação das tentações malignas, né, de todo o espírito que existe nesse mundo, que é o espírito do diabo, que é o príncipe desse mundo. Então, cada assassinato carrega a culpa do pecador humano, mais a culpa do diabo que está ali instigando, tentando, e que obviamente já deu o start lá desde o começo do mundo, desde a queda de Adão e Eva, para tornar esse planeta um planeta de pecado.
E isso coloca a compreensão adventista num outro patamar muito diferente desse que o crítico quer fazer parecer, como se a teologia adventista tivesse algum tipo de compromisso de lealdade com o diabo e atribuir salvação à obra do diabo e etc. É completamente equivocado, não tem nada disso na teologia adventista. O que existe na teologia adventista é um estudo da Bíblia. E o que a Bíblia diz? Hebreus 8, versos 1 a 5. Em resumo, esse texto diz que nós temos um sumo sacerdote, um grande sumo sacerdote que é Cristo, e que lá no santuário terrestre, que foi colocado ali por Moisés e etc., com todos aqueles rituais prescritos no Antigo Testamento, eles eram feitos como sombra das coisas celestiais. Então, quando você olha para todo aquele ritual descrito, por exemplo, no livro de Levítico, aquilo ali são sombras de realidades celestiais. O perdão dos pecados mediante o derramamento do sangue do Cordeiro. Basicamente, essa é a grande verdade do santuário, né? E aquilo era repetido todos os dias. Lá em Israel era morto o Cordeiro, derramado sangue, fazia-se expiação pelos pecados do povo, o sangue era levado para dentro do santuário, aspergido e etc. E no final do ano, no dia da expiação, havia uma cerimônia especial de purificação, onde ali existia aquele ritual com os dois bodes, né? O bode para o Senhor e o bode para o diabo, ou o bode para Azazel. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Também nós estudamos a Bíblia e lemos lá em Hebreus 9, 22 que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso também vai ser muito importante em relação a esse tópico. Então, quando a gente tem posse dessas duas informações bíblicas, Hebreus 8, versos 1 a 5, e Hebreus 9, verso 22, nós entendemos que o ritual do dia da expiação antagoniza o Senhor versus Azazel. É como dizer luz e trevas, bem e mal, Deus e o diabo. Vamos pensar que o Senhor e Azazel fossem a mesma entidade, um bode para Deus e outro para Deus. Este antagonismo não seria tão evidente, tão claro, tão presente como ele é no texto e nós vamos ver. O mais importante para a gente entender nesse momento é que muitos estudiosos da Bíblia não adventistas, com zero compromisso com visões e revelações de Ellen White, entendem esse ritual e a figura do bode Azazel em praticamente 100% de concordância com a teologia adventista. Vou citar para você aqui, por exemplo, um texto de um dos comentários bíblicos mais famosos, mais importantes, mais eruditos que existem na face da Terra, que é o comentário Word Biblical, ou Palavra Bíblica. Esse comentário ele é escrito por vários eruditos e estudiosos, né, das respectivas áreas de conhecimento deles, e o texto, o comentário escrito de Levítico, foi escrito por John Hartley. Então, um camarada erudito, conhecedor aí do livro de Levítico, e escreveu o comentário Word Biblical, comentando aí todos os versos, todas as passagens do livro de Levítico. Quando chega em Levítico 16, nesses versos que a gente está avaliando, ele diz algumas coisas muito importantes. Ele diz assim, que o nome Azazel só acontece 4 vezes no Antigo Testamento, todos nesse capítulo de Levítico 16. E que existem várias teorias diferentes sobre o significado do nome. E ele diz que uma dessas possibilidades de interpretação para o significado do nome Azazel indica o nome de um demônio ou mesmo do próprio diabo, segundo Keil e Delitzsch, acho que são o nome de 2 estudiosos alemães, tá bom? E aí ele diz o seguinte, também na posterior literatura intertestamentária, esse era o nome do principal espírito maligno, segundo o livro de Enoque. Aí ele diz o seguinte, a posição que esse nome Azazel era o nome de um demônio tem a vantagem de que, nesse caso, os 2 nomes são verdadeiramente paralelos. O bode para o Senhor e o bode para Azazel. Então ele diz que isso é uma força contextual para entender que Azazel aqui no caso significa alguém antagônico ao Senhor, o contrário do Senhor, o diabo.
E aí ele diz o seguinte, que muitos objetam a essa identificação de Azazel com o diabo, porque eles não conseguem conceber que a Escritura pudesse prescrever um sacrifício ao diabo. Aí, o nosso amigo aqui, John Hartley, ele diz o seguinte: contudo, não há nenhuma indicação de que o bode para Azazel era oferecido como sacrifício. Ele não era morto ritualmente. Nem havia nenhum rito para manipular o seu sangue. De fato, ele carregava o pecado das pessoas, e por isso ele se tornava imundo, e sendo desqualificado como sacrifício pelo pecado. Onde não há derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, o bode para Azazel que não derramava seu sangue não pode representar a expiação para o perdão dos pecados. E isso aqui quem está dizendo é o erudito John Hartley, que não é adventista, que não crê em Ellen White. Ele está aqui simplesmente dizendo que essa interpretação é uma interpretação de estudiosos da Bíblia. Você pode discordar, existem outras interpretações diferentes, mas essa aqui é uma delas. E está reconhecida no, talvez, maior comentário bíblico que nós temos na face da Terra, ou um dos maiores e melhores, mais eruditos. E aí ele termina dizendo o seguinte: se Azazel era realmente um demônio, esse ritual significa que os pecados carregados pelo bode Azazel retornavam ao diabo para o propósito de serem removidos da comunidade, deixando-os na sua própria fonte, de forma que o poder e efeito do pecado na comunidade pudesse ser quebrado completamente. Basicamente, aqui, o estudioso do livro de Levítico, que não é adventista, acaba colocando a interpretação adventista como uma interpretação plausível dentro do texto. Ou seja, é plenamente possível que a Igreja Adventista do Sétimo Dia esteja correta em sua exegese, com base, na autoridade do grande estudioso aqui, do World Biblical Commentary. Ok? Que mais? Comentário bíblico de Oxford, escrito por John Barton e John Mudman. Eles escrevem assim sobre esse texto: estudiosos têm frequentemente proposto que Azazel representa algum tipo de figura demoníaca, e isso é sugerido pelo contexto, bem como pela interpretação judaica posterior. E o comentário bíblico Jerome, ele diz assim: Azazel é o nome de um ser sobrenatural, um diabo que habitava no deserto. E poderia citar vários outros estudiosos que falam coisas semelhantes. Por exemplo, esse livro aqui, Questões sobre Doutrina, páginas 284 até 287, colocam vários estudiosos que identificam Azazel como sendo um demônio ou o próprio diabo. Estudiosos da igreja anglicana, metodista, presbiteriana, episcopal, congregacionalista e etc. Ou seja, a interpretação de que Azazel representa o diabo não é uma, vamos pensar assim, uma posição de quem crê em Ellen White porque ela diz que teve uma revelação. É uma posição de estudiosos da Bíblia, ok? Diante disso, é completamente equivocado o Augustus Nicodemos simplesmente dizer: não existe base bíblica para essa compreensão, porque você não vê isso no Novo Testamento e tal. Veja, nós baseamos a crença desta forma no Novo Testamento, Hebreus capítulo 8 e Hebreus capítulo 9, que vão dizer que lá no santuário do Antigo Testamento, no livro de Levítico, ali estavam prefiguradas sombras de realidades celestiais. Simplesmente isso é completamente legítimo. E a ideia de que o bode para o Senhor representa Cristo e o bode para Azazel no caso representa o diabo, é uma compreensão legítima do texto, que é proposta não somente por adventistas, mas por outros estudiosos do texto bíblico de igual forma. Acima de tudo, porém, na mentalidade adventista não existe rival para o sacrifício de Cristo. Cristo derramou seu sangue na cruz. É através desse sangue que nós somos perdoados dos nossos pecados. O ritual lá em Levítico 16 indica que após o perdão dos pecados, conquistado através do sangue, o sacerdote colocaria todos os pecados sobre a cabeça do bode que não derramava sangue e enviava ele ao deserto.
Inclusive, na mentalidade antiga, o deserto era o lugar de habitação dos espíritos maus e dos demônios. Então aqui não existe nenhuma rivalidade, por exemplo assim, da punição que o diabo vai sofrer pelos pecados das pessoas e porque ele tem participação nos pecados de cada pessoa, e etc., com a redenção que Cristo realizou, sendo que Cristo nunca participou do pecado de pessoa nenhuma. Ele simplesmente redimiu esses pecados na cruz do Calvário. E bem assim, eu acho engraçado que o Augustus Nicodemos critique a teologia adventista nesse ponto e venha falar de que não, o sacrifício de Cristo foi feito pelos nossos pecados. E aí ele cita 1 João 2, verso 2. Mas é engraçado que ele só cita metade do versículo, né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas parece que o Augustus Nicodemos não gostou de ler o texto inteiro, que diz, não somente dos nossos, mas também do mundo inteiro, expiação universal. Jesus morreu pelos pecados não só dos nossos, mas do mundo inteiro. E isso, diferentemente das explicações calvinistas, de que isso quer dizer eleitos do mundo inteiro, isso quer dizer toda pessoa na face da terra. Jesus morreu por todos. Agora, obviamente, cada um precisa aceitar esse sacrifício pela fé, mediante a graça de Deus, ou pela graça mediante a fé, para que esse sacrifício seja benéfico para a sua salvação, ou efetivo para a sua própria salvação. Portanto, é muito engraçado Augustus Nicodemos querer dizer de forma indireta que a teologia adventista é diabólica porque faz do diabo um verdadeiro salvador, quando a teologia calvinista é que é verdadeiramente diabólica, porque faz Cristo salvador somente dos eleitos, e não do mundo inteiro, e não de todas as pessoas. O que é uma teologia completamente equivocada. Jesus morreu por todos os seres humanos, esse é o testemunho da palavra de Deus, contrariamente à teologia calvinista de Augustus Nicodemos. E além de tudo, essa coisa de que o diabo é o nosso salvador, ou seja, o salvador dos eleitos, ou o salvador de Augustus Nicodemos, porque ele vai carregar os pecados no final das contas, é simplesmente uma forma de excitar um preconceito das pessoas que não conhecem verdadeiramente o assunto, para que tenham, de alguma maneira, receio de se aproximar da teologia adventista e considerar os adventistas um bando de maluco, que crê em visões de Ellen White, onde no final das contas o diabo é o salvador. O diabo vai carregar os pecados não como quem salva as pessoas, mas como quem é punido pelos pecados que ele levou as pessoas a cometer.